No vídeo de hoje eu vou te contar o porquê que a corte portuguesa saiu de Portugal e veio aqui pro Brasil. Demorei, mas cheguei! Eu sou a Isabela Fatoretto e, como eu já disse, eu vou te contar o porquê que a corte portuguesa deixou Portugal e veio pro Brasil. Todos os motivos, todos os antecedentes e o que aconteceu quando eles chegaram no nosso território. A família portuguesa chegou aqui no Brasil no ano de 1808 e uns anos antes estava acontecendo na Europa a Era Napoleônica. Napoleão, um rapaz assim muito conhecido pela história, ele tem a Era Napoleônica, que é basicamente quando ele começa a conquistar vários países da Europa, contendo o seu principal objetivo na Inglaterra. Só que daí entra Portugal. Não, Napoleão não vai querer invadir Portugal naquele momento. Ele só queria que Portugal rompesse os laços econômicos com a Inglaterra, porque daí ele ia atingir a Inglaterra onde mais dói, no dinheiro. Só que Portugal não conseguiria romper os seus laços, pois ele era muito dependente economicamente da Inglaterra, então não tinha condição. Se eles rompessem os laços, ia dar tudo errado. E por que Napoleão queria que Portugal não fizesse mais comércio com a Inglaterra? Porque ele sabia que por guerra naval ele não ia vencer a Inglaterra, já que a Inglaterra tem uma marinha ótima. Por território, Napoleão perderia muitos soldados, muitos recursos que ele poderia utilizar em outra batalha, que ele teria certeza que ele ganharia. Então, como eu já falei, ele decidiu atacar a Inglaterra onde dói mais, no dinheiro. E com aquela situação assim meio, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Napoleão Bonaparte, em 1806, declara o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É basicamente qualquer país que estivesse sob o domínio francês, ou seja, sob o domínio de Napoleão Bonaparte, não poderia fazer mais comércio com a Inglaterra. E os outros países, lógico, estariam sujeitos a invasões caso eles continuassem fazendo relações com a Inglaterra, o que era o caso de Portugal. Então vai vendo. O rei de Portugal tinha morrido, então quem era a rainha era a Dona Maria I, que reza a lenda que era ela louca, só que ela não era louca. Ela tinha perdido o seu marido, o seu professor e família e pessoas muito próximas a ela de uma vez só, então ela só estava numa depressão profunda, abaixo o caso. Mas como ela estava nessa situação, ela não poderia tomar decisões políticas, então ela nomeou o seu filho mais velho como príncipe regente, ou seja, um príncipe que ainda não era rei, mas que poderia agir como um rei, já que o monarca daquele país não estava em situações favoráveis para tal ato. O príncipe em questão é o Dom João VI, que no futuro viria a ser pai de Dom Pedro I. Tá sacando, né, onde a gente vai chegar. O Dom João VI e o Jorge III, que era o rei da Inglaterra, fazem até uma reunião secreta para tentar resolver, mas assim, não conseguiram. Pensem na situação. Se Portugal rompesse seus laços com a Inglaterra, ele estaria fadado ao fracasso, porque ele era muito dependente economicamente. E se ele continuasse com suas relações com a Inglaterra, ele ia ser invadido por Napoleão Bonaparte, que estava invadindo praticamente todos os países da Europa. Então pensa na situação. Se você fosse rei, o que você faria? Você manteria os laços ou não manteria? Até que assim, cansado de esperar, cansado desse lenga-lenga, Napoleão Bonaparte invade Portugal, em 1807. Aí nesse momento você pensa, deu tudo errado, meu Deus, a família portuguesa, como é que eles chegaram no Brasil se invadiu? Dias antes, a corte portuguesa, com mais 15 mil pessoas da nobreza, da aristocracia, burgueses, fugiram pro Brasil. E por que o Brasil? Porque dentre as colônias que Portugal tinha, o Brasil era a colônia que eles mais poderiam ganhar, digamos assim. Tinha o pau-brasil, né, todo mundo sabe, tinha o ouro. Então, era a colônia que era mais favorável para eles durante essa fuga. Eles não planejavam ficar tanto tempo igual eles ficaram, mas naquele momento foi a melhor escapatória que eles tiveram, digamos assim. E podemos ressaltar que durante essa viagem, a frota inglesa, como eu falei, a marinha inglesa é muito boa, eles acompanham os navios portugueses até chegar aqui próximo à costa brasileira. Agora eu quero que vocês imaginem a cena. Carlota, manda os empregados arrumarem tudo, absolutamente tudo do palácio. Como assim, Chanzão? Temos que fugir, tirar as costas do palácio. O que está vendo? Por conta da ameaça de Napoleão Bonaparte, temos que fugir de Portugal. Nós vamos para o Brasil. Temos que fugir para o Brasil. Dios mío. Acuda. Pedrinho, chama tus hermanos. Temos que fugir agora. Dios mío. Será que no Brasil tem dinossauro? Enfim, chegamos. Brasil, a mais linda
e grandiosa colônia portuguesa. Finalmente chegamos a esse fim de mundo, não aguentava mais 3 meses naquele navio. Pedrinho, para de correr. Que calor. Maldita hora que saí-me da Espanha para casar com o príncipe português. Quando a corte chegou aqui, eles ficaram 1 mês em Salvador e durante esse 1 mês foi assinado a abertura dos portos, que muitos historiadores dizem que foi o primeiro passo para a independência do Brasil. Essa abertura dos portos dizia que Brasil poderia negociar com outras nações que não fossem Portugal, porque antes da corte portuguesa vir para cá e ser assinado esse tratado, o Brasil só poderia fazer, trocas econômicas com Portugal, e não podia fazer com a Inglaterra, não podia fazer com a França, com a Itália, só com Portugal. Então, o Brasil estava preso no que a gente chama de exclusivo colonial ou pacto colonial, que é quando a colônia só pode vender para a metrópole. E em troca, a metrópole manda produtos manufaturados para sua colônia, como cadeiras, armários. Basicamente, vamos dar um exemplo. Brasil, a colônia, metrópole, Portugal. Brasil manda o seu pau-brasil para Portugal e em troca, digamos assim, manda cadeiras, armários, penteadeiras feitos com aquele material. Lógico que é 1% do que o Brasil mandava, mas é sobre isso que se tratava o pacto. Temos 5 principais portos, que se não me engano fica no Rio de Janeiro, na Bahia e os outros 3 não. E nesse momento nós temos o estabelecimento do governo no Brasil, que também os historiadores também dizem que foi um grande passo, porque até então ninguém queria vir aqui, ó. Era um bagulho meio rico, as pessoas tinham dinheiro, né, exportando para o Brasil, mas ninguém queria morar aqui, todo mundo estava muito feliz em Portugal. Só que nesse momento, com a elite, o topo do topo vindo morar aqui, o Brasil começou assim a ser mais, entendeu? Ter o governo estabilizado aqui é uma coisa muito importante para a nossa história, um avanço muito bom. Não que vai avançar muito, mas já é um avanço. A família portuguesa não podia ficar em qualquer lugar, né? Então, primeiramente, eles ficam no Paço Real, que é onde tem, como se fosse uma prefeitura, tem decisões políticas, o príncipe ficava lá assinando os papel, tomando uma decisão, e nesse momento, como eles não tinham um palácio para morar, eles ficaram nesse local. Mas depois, um comerciante que tinha uma quinta muito bonita, decidiu ceder essa quinta para a família real, e lá foi construído o Palácio da Boa Vista? Não sei, aqui a foto do palácio, esqueci o nome dele, o nome tá aqui. Agora, atualmente é um museu nacional que pegou fogo em 2018, mas eles estão já restaurando e já tá pra abrir de novo, né? Tomara que não pegue fogo mais, pelo amor de Deus. Dom João viu que a educação aqui era muito precária e que aqui não tinha nada. Então, ele decidiu fazer algumas criações para deixar a sua colônia com mais coisas. Em 5 de novembro de 1808, foi criada a primeira faculdade de medicina da Universidade do Rio de Janeiro, chamada de Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia. Sua localização era do Hospital Militar do Morro do Castelo, em Salvador, na Bahia. Logo após, foi criada a Biblioteca Nacional. Seu acervo era majoritariamente composto pela livraria pessoal de Dom José, avô de Dom Pedro I, compostos por livros, manuscritos, mapas e medalhas. Cerca de 2 milhões de peças vindas diretamente de Portugal e da Europa. É uma das 10 maiores do mundo e a maior da América Latina. Em 13 de maio de 1808, foi criada a Imprensa Régia, o primeiro veículo de comunicação oficial. O primeiro jornal do Brasil foi chamado de Gazeta do Rio de Janeiro. Mas não pense que, por ser o primeiro veículo de comunicação do Brasil, todas as notícias eram divulgadas. Muito pelo contrário, todas as notícias que saíam nesse jornal eram diretamente supervisionadas pela família real portuguesa. Até 1814, a maioria das notícias eram referentes à guerra que estava acontecendo em Portugal, sempre focando nas vezes em que Napoleão perdia as batalhas. Claro, como todo reino tem a sua oposição, dessa vez não poderia ficar de fora o Jornal da Oposição, chamado de Jornal Independente. Temos também a Academia Real Militar, que foi criada em 4 de dezembro de 1810 e ministrava ciências de física, química, matemática, mineralogia, metalurgia, história natural e, lógico, ciências militares. Ela iniciou suas atividades em 23 de abril de 1811 com apenas 72 alunos. Todos esses alunos eram obrigados a se alistar no exército, mas com o passar do tempo, isso não se tornou mais uma obrigatoriedade. Quando o Brasil conquistou essa independência e virou um império, o nome da academia mudou, passando a se chamar de Academia Imperial Militar. Temos também o Banco do Brasil, criado no Dia das Crianças, em 12 de outubro de 1808. E claro, como toda nação que
prospera tem um banco, mas não pense que ele vai ficar cheio de moedas sempre. Em 1821, Dom João VI vai ter que voltar para Portugal, mas ele vai levar todas as moedas do Banco do Brasil, deixando o banco completamente na falência. Olha só uma coisa dessas. Temos também o Teatro São João, que foi uma casa de espetáculos de Salvador e por mais de 100 anos o principal teatro da cidade. Ele situava-se no exato local onde hoje se situa a famosa Praça Castro Alves. A sua capacidade era de 800 a 2.000 pessoas, se apertar um pouquinho. Também temos o Jardim Botânico, que foi fundado em 13 de junho de 1808, com a finalidade de acomodar plantas originárias de diversos lugares do mundo. Foi mandada a construção de vários casarões para acomodar as 15.000 pessoas que vieram de Portugal acompanhando a corte portuguesa. Nós podemos ver esses casarões que em muitas cidades ainda têm seus resquícios, só que agora eles já estão totalmente depredados e pichados. Mas quando eles foram construídos, eles eram muito bonitos, rapaz. E para finalizar, nós temos as pinturas de Jean-Baptiste Debré. O Debré foi um dos principais pintores que retratou a história do Brasil. Temos diversos quadros muito importantes deles, e se você pegar qualquer livro de história que retrata essa época da vinda da corte portuguesa, você com certeza vai ver uma obra dele. Não só decisões políticas, como também coisas culturais começaram a acontecer aqui no Brasil, como óperas no Teatro São João, bailes, né, que toda a elite se juntava, né, os pianos tocando, tal, e também o famoso beijamão, que eu vou colocar uma foto aqui sobre o que era o beijamão. Basicamente era uma fila onde as pessoas iam relatar os seus problemas, as suas queixas ao rei e tinham que beijar a mão dele, não só pro rei, mas pra rainha, mas majoritariamente pro rei, porque a rainha não tinha paciência pra essas coisas. Então, era esse o beijamão, né? Eles iam lá, contavam seus problemas e beijavam a mão do rei ou da rainha. Em 1810 é assinado o Tratado de Navegação e Comércio, que tinha a ver com o tráfico negreiro, com as altas taxas que tinham para navegação. Agora eu vou contar um fato muito interessante, que assim, pouca gente sabe, mas vale a pena soltar. Se acaso você acordasse num dia de boa na sua casa, fosse abrir a porta assim da sua casa para pegar o jornal e tivesse grudado na sua porta um papel com as iniciais PR, você tinha que pegar as suas coisas, avisar a sua família e desocupar aquela casa o mais rápido possível, porque aquela casa estava sendo confiscada pelo príncipe regente, né, PR, príncipe regente, para ser usada para abrigar uma pessoa, seja do exército, seja da nobreza, seja da burguesia. Como eu disse, foram 15.000 pessoas que vieram aqui, então as pessoas que já moravam aqui no Brasil tiveram que ceder as suas casas para que essas pessoas... Claro, não foram todas as pessoas que tiveram que ceder as suas casas, mas uma grande parte delas. Esse é um fato bem interessante, assim, quando eu descobri eu fiquei meio... Em 1815 teve um fato muito interessante que ia ter o Congresso de Viena sobre as decisões de Napoleão. Eles tinham que parar Napoleão, não estava dando mais, então tem o Congresso de Viena, onde os principais reis do mundo, os imperadores, se reuniam lá para tomar as decisões políticas, como se fosse uma ONU. Tem um problema. A família real portuguesa estava numa colônia, na América, um mundo, assim, um novo mundo, sabe? Não tinha muita credibilidade. O Congresso de Viena não via a autoridade de Dom João enquanto ele estivesse aqui na colônia. Então, acontece uma coisa muito boa. E assim, então acontece uma coisa para que essa autoridade fosse levada em conta. Em 1815 o Brasil é elevado de colônia para vice-reino, então ele recebe o título agora de vice-reino unido a Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é tipo um território, uma ilha que é anexada a Portugal, tipo assim, tem Portugal, aí tem um rio, aí tem o Algarves, entendeu? Outro fato interessante agora que eu vou falar é, você conhece aquela expressão lei pra inglês ver? Ah, isso daí é pra inglês ver, a prefeitura fez essa obra pra inglês ver, não sei o que, essas coisas assim. Então, tem origem aqui, nesse momento histórico, que é assim, teve um momento onde foi instaurada a lei do tráfico negreiro, que era assim, não poderia mais fazer tráficos negreiros, e qualquer navio que fosse, qualquer navio que fosse pego transportando pessoas, ia ser taxado uma multa sobre isso, ia ser preso e tal, ia ser condenados judicialmente. Só que essa lei chama em inglês ver por quê? E por que que ela faz remetência de que ela não seria utilizada na vida real? Porque, por mais que esses navios fossem pegos, não tinha nenhuma punição. Era assim, uma lei pra verem só, pra falar, olha que legal que são os governantes, que legal que eles fizeram isso, só que na realidade não acontecia. E por que que a Inglaterra tinha tanto desejo dessa lei de ser taxado o tráfico negreiro?
Porque na Inglaterra estava começando a era das indústrias. A era de que pessoas iam para indústrias trabalhar e produzir produtos. Então, para você ter um produto, ter lucro, você precisa ter uma pessoa para comprar o seu produto. Você precisa ter tanto o trabalhador quanto o comprador daquele produto. Vocês sacaram a ideia de que se alguém produz, alguém precisa comprar e o escravizado não tem dinheiro para comprar? Vocês sacaram a ideia? Essa lei para inglês ver é chamada de Lei Feijó. Também tem outra curiosidade muito interessante, que é assim: o Uruguai, o país Uruguai, ele já foi anexado ao Brasil. O nome dele não era Uruguai, era a província Cisplatina, e foi assim, uma coisa muito, muito batalhada. Foi batalhada agora, depois vai ser batalhada por Dom Pedro de novo. Vai ser um negócio assim, até esse país ser separado do Brasil vai ser uma novela. Pra finalizar o vídeo, eu tenho indicações para vocês consumirem mais esse conteúdo. Aqui na descrição vai ter um mapa mental que eu mesma fiz, resumindo tudo que eu falei aqui no vídeo. Então salva ele para você estudar para sua prova. Também tem uma indicação de livro muito bom, que é o 1808, do Laurentino Gomes. É muito, muito bom. Ele também tem livros chamado 1822, sobre a independência, e 1889, sobre a proclamação da República. É muito bom, leiam, ele é bem completo. Never really know